A palavra é Gálatas capítulo 5, verso 13. A palavra do Senhor diz assim: porque vocês, Gálatas 5,13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando-se uns aos outros, cuidado, são manifestas, e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Irmãos, eu declaro a vocês, como já havia feito antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor já está falando conosco por diversos meios. O Senhor usa vários meios da graça para falar conosco. Espírito Santo, eu não estou aqui em busca de uma performance. Eu estou em casa. Mas eu preciso da capacitação do Senhor para compartilhar com clareza e direção aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que o Senhor me confrontou, aquilo que o Senhor me orientou a compartilhar, a pensar junto com cada irmão. O Senhor fala com os que estão presentes, fala conosco. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Que a Tua palavra nessa noite venha ao encontro das nossas vidas, como um diagnóstico. Senhor, quando fazemos um diagnóstico, esse é um meio pelo qual podemos identificar aquilo que precisa ser mudado. Quando nós temos um diagnóstico, nós podemos corrigir a rota. E nessa noite eu te peço que a Tua palavra venha como um diagnóstico para as nossas vidas, para que possamos sair daqui desejosos, decididos, convictos a andar no Espírito, a viver segundo a Tua palavra. Senhor, mais do que entrar um novo ano de roupa amarela ou branca ou com o pé direito, nós queremos entrar o novo ano no centro da Tua vontade. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Esse texto é lindo, esse texto é maravilhoso. Esse texto ele fala de duas realidades que estão presentes em toda a Bíblia. Ou a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo, ou a nossa vida é conduzida pela carne. E é importante destacar que carne aqui não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com a carne que compramos no açougue ou carne que animal algum produza. Carne na Bíblia é uma metáfora para a natureza humana pecaminosa. Desde Adão, todos pecaram, Romanos diz isso.
Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Então, se nós fôssemos dividir a Bíblia em dois grupos, e a Bíblia é o livro dos contrastes. A Bíblia é o livro dos contrastes de Gênesis a Apocalipse. Ou somos obedientes ou desobedientes. Ou nós estamos buscando a Deus, ou estamos nos afastando de Deus. Ou nós somos guiados pelo Espírito, ou somos guiados pela nossa natureza carnal, pecaminosa. Esse texto mostra exatamente isso. Esse texto, ele pode perfeitamente ser usado como um diagnóstico. Imagine se nós, como a maioria aqui acredita, ou pelo menos grande parte já tenha feito um exame. Um exame para determinar ou identificar diagnósticos. Eu já fiz tomografia, eu já fiz ressonância. E para quê? Para identificar. Eu me lembro quando eu quebrei o pé, e eu sei, né, que todo jogador bom, ele uma hora fica contundido. Então aconteceu isso também comigo, e eu tive que largar os campos cedo. Só que não. Foi ruim de bola mesmo. Mas um dia eu quebrei o pé jogando bola, acho que foi 2022, sei lá. Fui jogar bola e tal com uns amigos num aniversário, e aí, ali, numa dividida de bola com meu filho, menos de um minuto no campo, o inimigo se levantou, e eu quebrei o pé. E quando eu torci o pé, aí eu coloquei assim, não consegui mais colocar o pé no chão. Meu pé inchou imediatamente. Imediatamente, eu não consegui sequer encostar mais o pé no chão de tanta dor. E olha, que para eu sentir dor, porque homens são fortes. Esse negócio aí, que homem com a gripe fica, aqui não, irmão. É ou não é, Farol? Aqui não, irmão, tem que ser dor. Qual é aquele remédio mais forte da dor que tem? Para morfina. Aí você fala, eu acho que eu estou sentindo uma leve dor. Há controvérsias, né, irmãos? Mas pensa numa dor. Aí um amigo foi me levar ao hospital, e eu fui para o hospital. Cheguei ao hospital, contei para o médico e tal, ele olhou e falou assim, eu acho que quebrou. Acho que quebrou. E eu, como sou uma pessoa de fé, eu disse, doutor, em nome de Jesus, não quebrou. Ele disse, bonito, faz um raio-x. Pronto. Aí eu fui fazer o raio-x. E dor. Fiz o raio-x, voltamos ao médico. Aí ele olhou, e eu lá, Espírito Santo, esse médico precisa ser evangelizado e tal. Aí ele, Aí eu, não quebrou, né, doutor? Ele, não, eu acho que, eu estou só na dúvida se quebrou em 2 ou 3 lugares. Faz uma ressonância, ou a tomografia, sei lá. Aí eu, foi lá, fiz a tomografia. Senhor Wellington, presente para o senhor, pode pedir a música. Quebrou em 3 lugares, ainda tirou onda comigo. Falei, puxa vida. Eu fui colocar o pé no chão 6 meses depois. Pensa, imagina se eu saísse dali com ódio do médico. Aquele diagnóstico era essencial para um tratamento correto. Aquele diagnóstico era essencial, era quem conhecia daquilo. Era um hospital específico em ortopedia, um médico especialista em ortopedia, me deu um diagnóstico baseado na ciência. Imagina se eu saísse dali irado, com raiva, por causa do diagnóstico. Assim, cara, você está louco? O médico está te ajudando, sim ou não? Porque o diagnóstico não é uma pessoa que está te condenando. Ele está te mostrando algo que, a depender da situação, pode corrigir o caminho. Então ali ele me orientou, engessei a perna, me deu todo um protocolo de tratamento, enfim, 6 meses depois eu estava começando a fisioterapia. Pensa, esse texto, parecido com isso, entre outras coisas, ele pode perfeitamente nos dar um diagnóstico. Ele pode nos dar um diagnóstico de como está a nossa vida espiritual.
Paulo, quando escreve aos Gálatas, Paulo faz uma linda defesa da salvação pela graça de Cristo. O problema que estava acontecendo era um grupo de cristãos judeus que chegavam para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus estavam se convertendo. Um grupo de judeus chamados judaizantes. Eles estavam dizendo assim: imagina, Dudu, você se converte, eu sou um judaizante. Eu falo assim, não basta você só crer em Cristo não, Dudu. Não, só crer em Cristo não é suficiente para você ser salvo, para você ser inserido no corpo místico, na igreja de Cristo. Não, você tem que guardar a lei, especialmente circuncisão, calendário judaico, dietas, os 10 mandamentos. Não, Dodô, só crer em Cristo não dá. Você tem que fazer isso, mais todas essas obras da lei. Então Paulo vai escrever essa carta para ensinar os cristãos, para fazer uma defesa da salvação pela graça, para demonstrar que quando nós somos salvos em Cristo, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, o Espírito Santo começa a fazer uma obra nas nossas vidas, e essa obra vai gerar evidências de que eu não sou mais aquela pessoa que vivia sem Cristo. Paulo então vai demonstrar como é a vida daquele que é guiado pela natureza humana e a vida daquele que é guiado pelo Espírito Santo. Veja que o texto que nós lemos, ele é lindo, porque Paulo começa dizendo: irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Quando Paulo usa essa expressão, Geise, vocês foram chamados à liberdade, ele está dizendo, vocês eram escravos. Mas não é da escravidão étnica de que Paulo está falando, ele está falando da escravidão ao pecado. Antes de Cristo me libertar, meu amigo Ramon, eu era um escravo do pecado. Eu não tinha direitos, eu não tinha escolha, eu era dominado, conduzido, guiado, preso pelo pecado. Os nossos olhos eram fechados. E Paulo vem e diz assim: olha, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Ele está dizendo, Cristo libertou vocês da escravidão. Imagine uma pessoa, como a gente vê muitas vezes aí, deixa eu ver se eu lembro o nome, Ministério do Trabalho. Os auditores fiscais do trabalho, muitas vezes, vão em fazendas para resgatar pessoas que estão em condições análogas a de escravo, trabalhando horas e horas a fio, em lugares insalubres, desumanos, sem cuidado, sem salário, porque a pessoa chega e fala assim: olha, você aceita um copo de água? Aí o cara, poxa, claro que eu aceito, eu vou tomar uma água, é claro. Você aceita uma cama para você dormir? Aceito. Você aceita uma comida? Aceito. E aí aquele trabalhador acha que aquilo ali é o normal. Ele acha que aquilo ali é como se fosse a ferramenta de trabalho, o vale de trabalho. Só que quando chega no final do mês, o senhor de escravos, ele vem e diz assim, o cara, vou receber meu pagamento. Olha, que pagamento? Você está devendo, porque a cama que você dorme tem uma diária. A água que você bebeu, a enxada que você usa, a roupa que eu te dei, o chapéu que você usa, não, você está me devendo. E normalmente tem os capangas nas fazendas. E ali começa um processo desumano de escravidão. É isso que o pecado faz conosco. Você aceita um copinho de água? Você aceita uma caminha para você dormir e ter uma noitezinha de prazer? Um prazerzinho não faz mal a ninguém. E é uma noite de prazer para uma vida de prisão. É isso que o pecado faz conosco. É disso que Paulo está falando.
Ele está dizendo, irmãos, não voltem para essa vida. É interessante como Paulo liga viver debaixo da lei com viver conduzido pelas obras da carne. Paulo diz, vocês foram chamados à liberdade. Só que é interessante que ele diz, entretanto, escute igreja, entretanto, não usem da liberdade para vocês pecarem. Somos livres, sim ou não? Somos livres, sim ou não? Entretanto, a liberdade que Deus nos deu não é liberdade para pecar. A liberdade que Deus nos deu não significa que não haja um governo sobre as nossas vidas. Paulo então está dizendo, olha, Ele nos libertou do pecado, não para pecar. Cristo nos libertou da lei, mas não nos libertou da santidade. Então Paulo ele vai trazer essa defesa. E quando Paulo começa a falar disso, ele vai trazer uma realidade. Ele vai dizer, olha, igreja da Galácia, e olha a igreja pertencer aqui nessa noite. Nós fomos chamados para uma novidade de vida. Que novidade de vida, pastor? Andar no Espírito. Diga comigo, andar no Espírito. Veja que no versículo 16 ele diz, andem no Espírito. Ele está dizendo, andem no Espírito, vivam sob o domínio, sob a direção do Espírito. Andar no Espírito, escute, é permitir que Ele determine o ritmo, as escolhas, os passos e os nossos comportamentos diários. Paulo no versículo 16 diz, andem no Espírito, e é interessante que ele diz assim, andem no Espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. É muito provável. E hoje acontece com boa parte dos cristãos. Que a vida deles se resume em pecar, se arrepender, pecar, fazer uma resolução que muitas vezes não demora 2 horas. Escute, irmãos, com muito temor estou dizendo isso. Todos nós que estamos aqui, em algum momento, nós vamos pecar. Em algum momento, nós vamos dar uma escorregada. Nós vamos fazer o que não devíamos fazer. Nós vamos falar o que não devíamos falar. Nós vamos pensar o que não devíamos pensar. Nós vamos fazer um julgamento que não deveria. Mas qual é a grande diferença, Igor? A grande diferença é que para nós que nascemos de novo, o pecado não é mais hábito, é um ato. O pecado não é mais um estilo de vida. E se você tem o Espírito Santo, você não peca mais em paz. Porque a consciência, porque o Espírito Santo, ele toca na nossa consciência. E ele fala, você está errado. Isso que você está fazendo está errado. Você pode tentar silenciar com um quarto escuro. Você pode silenciar com um grupo que você apaga as mensagens. Você pode silenciar indo para um lugar que ninguém te conhece. Você pode silenciar no anonimato da internet. Você pode ir para a Deep Web. Você pode ir para lugares que não dá para rastrear na internet. Mas não tem como silenciar a consciência. Quando o Espírito Santo, irmãos, está em nós, não tem como silenciar a consciência. Ela fica lá, ó, volta, confessa, se arrepende, abandona, porque Provérbios 28:13 diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Jamais. A palavra jamais aqui no grego era uma das palavras que tem a mais forte conotação de uma dupla negação. Paulo está dizendo, andem no Espírito e jamais, ou seja, nunca, jamais, nunca não vão fazer isso.
É uma dupla negação, Daniel. Ele está dizendo, andem no Espírito. Porque, olha o que eu estava dizendo, se nós não andarmos no Espírito, a nossa vida se resumirá a uma repetição de pecados e arrependimento e pecado, o mesmo pecado. A mesma pornografia, o mesmo desvio, a mesma mentira, a mesma fofoca, a mesma inveja, a mesma ira. Paulo está dizendo, pastor, como eu faço? Porque eu não estou dando conta mais, pastor, de ficar caindo no mesmo pecado. Paulo está nos ensinando nessa noite, andem no Espírito. A chave é andar no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne, porque o Espírito nos guia, o Espírito nos domina, o Espírito nos governa, o Espírito nos impele para as coisas de Deus. Andem no Espírito. O versículo 17 que nós lemos, veja, que há uma batalha dentro de nós. Ele diz que a carne milita, e ele traz um termo, quase que um termo da guerra mesmo. Ele diz, a carne milita, briga, conflitua com o Espírito. Há uma briga, uma guerra interior. Nós vemos agora uma guerra lá no Oriente Médio, entre Israel e o Irã, por exemplo. Nós vemos lá na Ucrânia, com a Rússia. Tantas guerras. Agora está em iminência de guerra aqui pertinho da gente. Na Venezuela com os Estados Unidos. Temos que orar, irmãos, porque nós não ficaremos neutros diante disso, não. Só abrindo esse parêntese. Antigamente era quilômetros e quilômetros de distância, agora está aqui no quintal do Brasil. Vocês estão entendendo isso? A gente precisa orar, se levantar em oração. Quando Deus diz que nós devemos orar por aqueles que estão no governo, não diz que é para a gente orar se eles forem do partido que a gente gosta. Porque mesmo as autoridades que não necessariamente estejam de acordo totalmente com a lei, até elas foram permissão de Deus. Há uma guerra, há um conflito. O texto que nós lemos diz, há uma guerra, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Há uma guerra, há um embate, há um UFC, há um boxe, há uma luta constante. Dentro de mim, dentro de você, o nosso coração é como um campo de batalha. A nossa mente bombardeada. Você quer, sai daqui, eu quero buscar a Deus, eu quero fazer um devocional, eu quero estar na presença do Senhor. Aí daqui a pouco vem a carne, não, você é jovem, você precisa curtir a sua vida, porque você vai entregar sua mocidade, sua juventude para Deus. Um homem, não, eu quero ficar casado com a mesma esposa, ou a esposa, eu quero ficar casado com o mesmo marido. Aí às vezes ele fica enchendo sua paciência, está passando por um momento de problema, de dificuldade, aí a carne vem, arruma outra, troca por outra, que não te enche a paciência, troca esse homem por outro, porque você vai encontrar um homem moreno, alto, bonito e sensual. Aí chega o galã, que depois do pecado vira galão. A princesa, que depois do pecado vira Fiona. Porque o pecado promete alegria e entrega tristeza. O pecado promete prazer e entrega prisão. A carne luta, a carne briga contra o Espírito. Imagina, do lado direito do octógono, desde a eternidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu alguém como Ele, é o Espírito Santo. It's time. Não é assim?
Bruce Buffer. E agora entra o Cramunhão, também conhecido como Capiroto e tal. E ele entra com seus demônios. Ianzinho é fera, velho. E a luta vai começar. Que comece. Toque as luvas. E o diabo, eu não toco luva não, porque eu quero derrubar logo. Quem vai vencer essa luta? Porque essa luta é travada dentro da vida de todos nós que estamos aqui. Se você já entregou alguma vez a sua vida para o Espírito Santo, para Deus, para Jesus, essa batalha é travada todo dia dentro de você. Pastor, sabia que não tem isso? Essa é uma noite de diagnóstico, lembra? Pastor, não tem essa batalha dentro de mim, não. Há um risco de você nunca ter nascido de novo. É o diagnóstico bíblico. Porque a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, vai haver a batalha. Pastor, sabia que eu vivo assim, de boaça? Aqui? Desculpa. Pastor, eu acho que eu tenho aquela doença, sabia que fica chutando as coisas e que perde espaço? Não tem? Eu estou começando a achar. Porque não é normal, eu às vezes estou assim, aí chuto, bato. O que virou meme, eu acho que está virando uma doença já. E só abrindo um parênteses, irmãos, eu estou sendo caluniado na igreja por causa do meu cabelo. E eu quero dizer para você que hoje é uma noite de ceia, então eu preciso confessar minha chateação para eu poder ceiar em paz. Já disseram, Wilton, que o pastor está tão quebrado que não tem dinheiro para cortar o cabelo? Cara, essa doeu. E o pior é que a pessoa está neste ambiente. E daqui a pouco eu vou ter que ceiar com ela. Porque senão eu sou uma farsa. Eu estou pregando sobre ser guiado pelo Espírito. Mas lá dentro a carne está falando, não ceia com ela. Foge dela, porque ela não merece. Já disseram que eu estou fazendo promessa. Pastor, agora está fazendo promessa, é? Pastor, quer ser o The Chosen? Pastor, você quer ser o Carlito Paz? Pensa tanto que pastor sofre, irmãos. Orem pelo pastor e pela pastora, orem. Eu quero só mudar o corte de cabelo, só isso. Eu só queria mudar. O único pedido da minha agenda 2026 é eu quero cortar o cabelo diferente. Mas olha a luta. Só isso. Aí a pessoa diz, você vai ter que esperar crescer um pouco para cortar. Ficou claro, irmãos? Amém, meus irmãos? Então eu estou fazendo às vezes assim, porque cai. Eu sei que está estranho, né? Eu sento ali perto da Teca, um pouquinho ela fala, seu cabelo está horrível. Cara, é muito difícil você ficar na igreja desse jeito. Mas eu vou voltar para cá. De um lado está o Espírito Santo. Do outro está a carne. A natureza carnal. A natureza pecaminosa que se fortalece de tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus, que leva para a desobediência, que leva para longe do Senhor, é disso que a carne se fortalece. De desobediências, de brigas, de rivalidades, de pecados, de imoralidades, ela se fortalece. Do outro lado está o Espírito Santo, e Paulo está dizendo, a luta vai começar. E é clichê dizer o que eu vou dizer, mas tem que ser dito. Vai vencer quem você alimentar mais. Porque é fácil nós dizermos, é claro, pastor, que o Espírito Santo, olha o shape do Espírito Santo, pastor. E quantas vezes o Espírito Santo não tem sido suficiente para barrar os nossos impulsos? Quantas vezes o Espírito Santo não tem sido suficiente para barrar os nossos impulsos de raiva, de ira, de imoralidades? Esse é um diagnóstico, irmãos. Eu não vim aqui para trazer culpa sobre você, não. Quando o médico trouxe o diagnóstico, eu não saí de lá com raiva dele, não.
Quem você está alimentando vai determinar quem vai vencer. Pensa bem, irmãos. Se você... aqui nós temos irmãos que são lutadores mesmo, que participam de campeonatos. Pensa, se ele tem um campeonato para enfrentar um adversário, que ele olha, ele fala, uau, aquele cara está preparado, aquele cara está forte, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar do meu treino, eu preciso cuidar do meu sono e tal. E aí ele fala, não, eu não vou fazer não, eu vou me alimentar mal, eu vou dormir mal, eu não vou comer, eu vou ficar... Pensa, e chega lá fraco. É isso muitas vezes que nós estamos fazendo diante da carne. É por isso que nós muitas vezes caímos e caímos e caímos e caímos e caímos. Tá, aí você fala, pastor, me ajuda, eu estou te ajudando nessa noite. Eu estou te ajudando, eu estou te dizendo que você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa voltar para o feijão com arroz, da palavra, da oração, da comunhão. Irmãos, estar em comunhão é um meio da graça para nos fortalecer. Tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão, deixa eu deixar esse texto aqui de Gálatas. E vamos em Hebreus 10, 25. Olha aqui, Hebreus, capítulo 10, verso 25. Será que eu estou olhando errado? Pronto. Olha lá o que diz. Eu vou ler o 24 e o 25, por favor. Olha lá. Cuidemos também de nos animar o quê? Você está falando de quê? Comunhão. Está entendendo? Aí você chega aqui, um amigo, não precisa ser o pastor, uma pessoa que está aí do seu lado. Cara, me ajuda, eu estou sendo tentado no meu trabalho. Cara, me ajuda, cada dia eu estou caindo no pecado lá no meu computador. Cara, me ajuda, tem uma pessoa que eu estou com ódio dela. Cara, me ajuda. Aí ele está dizendo que na congregação cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e da prática das boas. Passa o próximo, por favor. E não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, façamos advertências. O Wellington fala, o Wellington na igreja, o Wellington, que a pessoa ir num culto apenas da ceia, ela está respirando com a ajuda de aparelhos. Você não vai vencer a obra. Wellington, você quebrou o pé em 3 pedaços. É o diagnóstico. Façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem o quê? Percebeu alguma coisa nessa palavra dia? O D maiúsculo? De que dia que ele está falando? Do dia do Senhor, da vinda do nosso Salvador. A carne luta, irmãos. Então não brinca com isso não. Quem você alimentar mais vai vencer. Aí Paulo continua. Ele diz, olha, aqueles... Deixa eu ver o verso qual é. Verso 19. Vou ler o verso 19 com você. Do texto de Gálatas. Olha lá. Isso aqui, meu irmão, a gente tem que... se você já está atento... Gálatas 5,19, por favor. Se você está atento ao que eu estou dizendo agora, aguce ainda mais a sua atenção. Gálatas 5,19. Ora, o que Paulo está dizendo aqui? Há uma luta contra o espírito, do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Aí agora o diagnóstico, Daniel, é assim, tá bom, pastor, como que eu posso saber
Se a minha vida está sendo governada pela carne, ou se está sendo governada pelo Espírito. É esse o diagnóstico. O versículo 19 começa dizendo, ora, Paulo está respondendo para mim e para você, ora, as obras da carne são conhecidas. Ele está dizendo, as obras da carne são manifestas, são notórias, não dá para você ficar em dúvida. Quando ele diz assim, são conhecidas, ele diz, é como algo que você identifica de longe. Você bate o olho e fala, eita poxa, olha aquela pessoa lá de longe, você conhece. As obras da carne, elas são conhecidas. Interessante que a palavra obra aqui, no original, significa o fruto segundo a espécie. Como assim, pastor? Por exemplo, se você é um pintor, e eu falo assim, o cara é um pintor, e fez uma pintura. Você fala, lógico, que o pintor faz o quê? Pinta. O cara é um construtor, e ele construiu. Você fala, lógico, porque construtor o quê? Constrói. O cara é um poeta, e ele fez uma poesia. Lógico, porque poeta faz isso. Isso aqui é uma semente, inclusive, parabéns, a mesa tá linda. Maravilhosa como sempre, parabéns. Isso aqui, é uma... Opa. Isso aqui, é uma semente de manga. Você acredita, menina? Que eu joguei essa semente, plantei e nasceu uma manga? Você fala, lógico, porque da semente de manga nasce o quê? Paulo está dizendo que essas obras, elas são resultados de uma vida guiada pela carne. É o fruto natural, não é algo ocasional. Ele está dizendo, é o fruto natural de quem tem o hábito de viver dessa forma que nós vamos ler. Pastor, como saber? A lista é grande, eu vou ler a lista, depois eu vou fazer um destaque. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a estas. Escute a declaração: declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão. Olha o quanto que isso é sério. Se você olhar essa lista, ela é dividida em 4 grupos de pecados. Em 4 grupos de obras. O primeiro grupo são os pecados de natureza sexual. Ele fala da prostituição, da imoralidade sexual, da impureza, da lascívia, que é o desejo sexual desenfreado. Um desejo sexual desenfreado, que a pessoa precisa de sexo, precisa de pornografia, precisa de mulher, precisa de homem, precisa de ver coisas sensuais, e nós não podemos, escute, irmãos, nós não podemos normalizar a sensualidade. Porque quando Paulo termina a lista, ele diz, e coisas semelhantes. Isso aí no direito a gente diz que é uma lista exemplificativa. Como se ele terminasse dizendo, entre outras coisas parecidas. Irmãos, não combina com homens e mulheres de Deus sensualidade. Nem dentro da igreja, nem fora da igreja, nem no mundo real e nem no mundo virtual. São obras da carne. Não há como evangelizar com sensualidade. Não há. Não glorifica a Deus. Sensualidade para que o outro veja e deseje você. Você acha que isso é uma coisa de Deus? Você acha que é uma coisa de Deus colocar uma roupa que vai fazer o outro te desejar sexualmente? Obra da carne. Essas obras são notórias. É o que Paulo está dizendo. Cuidado. Pastor, mas é o meu jeito. Eu não sou dono de você, eu sou seu pastor. Escute bem.
eu não vou ser cobrado pela roupa que você veste ou pela palavra que sai da sua boca. Mas eu vou ser cobrado pelo ensino que eu te dei. E se o povo de Deus foi destruído porque falta conhecimento, aqui não vai acontecer isso. Eu não sou dono de você. Eu não sou fiscal de rede social de ninguém. Mas eu estou dizendo para você que se essas obras estão sendo habituais, você não está vivendo como uma pessoa que é salva. É Paulo que está dizendo. Os que praticam tais coisas não herdarão. Sabe o que ele está dizendo aqui, Anderson? Não herdarão hoje não é um regenerado, e se permanecer assim vai perder também a plenitude da salvação futura. Não nasceu de novo. Só que além dos pecados sexuais, ele fala dos pecados de natureza religiosa, idolatria. Colocar outro Deus que não revelado em Cristo. Idolatria, uma religião criada pela imaginação humana, feitiçaria. Feitiçaria aqui não era só a ideia de magos e mágicos, não. Feitiçaria é a ideia que é interessante, que a palavra feitiçaria no original é fármaco. Fármaco de farmácia, farmacológico. Eram religiões e seitas que usavam produtos, ervas, para trazer transe, para a pessoa ficar alucinada. Paulo está dizendo, se você vive dessa forma, isso é uma obra da carne. Agora, eu não sei se você percebeu que a maior parte da lista, não que seja melhor ou pior, mas escute, a maior parte da lista são os pecados de relacionamento. E ele diz, inimizades. Olha lá, inimizades. Olha os pecados, é o ódio, é a hostilidade, é a oposição, é a raiva do outro. Irmãos, podemos nos chatear uns com os outros, sim ou não? E vai acontecer como um ato isolado, sim ou não? Claro que vai. Uma hora eu vou te chatear, se já não tiver feito. Isso vai acontecer, irmão, é normal. E não é disso que Paulo está dizendo. Ele não está ensinando que a pessoa deu um deslize, pum, perdeu a salvação. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma conduta, de um estilo de vida, de raiva, de ódio. Pastor, quando eu odio. Não, pastor, aí agora é bonito dizer, não, mas eu não tenho ódio do Asriel, eu só tenho um ranço. É? Isso tem nome. Obra. Olha lá. Discórdia, a contenda, a rivalidade. Olha a outra, ciúme. O zelo ardente, a inveja possessiva, competitiva, ira. Não, pastor, mas é porque o meu sangue ferve. Eu não dou conta, se mexeu em mim, eu viro o bichão de Jeová. Isso é obra da carne. E cuidado. Escute isso aqui que eu estou te falando agora. Eu preciso avançar para terminar. Mas eu tenho que te falar isso. Tem algumas coisinhas que eu preciso falar. Cuidado. Cuidado. Para você não chamar de traço de personalidade aquilo que a Bíblia chama de obra da carne. De ponta cabeça, se não resolver, é pecado mesmo, não é outra coisa não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem que ter muito amor para trazer uma palavra dessa. Porque hoje você não pode falar a verdade mais. Você imagina se o médico olhasse para mim com o pé quebrado, Bruno, e falasse, não, seu Hélio, vai para casa, toma um AS, está de boa. O clima pesou, aí eu tive que dar uma... Obrigado, senhor, por essa que veio na hora. Vai para casa, Wellington, toma lá um... Porque se eu coloco o pé no chão, quebraram 3 ossos dessa lateral, bem aqui. 3 ossos quebrados. Só que Deus foi tão lindo, é tão lindo, Bruna, que os ossos não saíram do lugar. E isso o médico se espantou. Ele falou assim, eu tenho 20 anos de ortopedia, eu nunca vi
esses ossos seu que quebrar, não sair do lugar. É cirurgia certa. Mas o seu, eu falei, Deus é fiel. Está entendendo isso que eu estou dizendo? E se ele fala assim, não, eu não vou dar uma notícia difícil dessa para ele. Não, isso é assim mesmo, vai lá. Não, isso aí é personalidade mesmo, tá certo, você ser irado, você ser briguento, você ser chato, você arrumar confusão com todo mundo, onde você chega o clima pesa, onde você chega as pessoas falam, meu Deus, chegou o tribuloso, meu Deus, está repreendido o Senhor. Paulo, Jennifer, chama isso de obras. Talvez tenha gente que eu já estou com raiva do Senhor. Oh, calma, calma. Amém. Vamos avançar. Iras, egoísmo, ambição egoísta, manipulação de coisas para benefício próprio. Sabe de que ele está falando aqui? De esquemas. Esquemas. É o gato na energia elétrica, é o gato na internet, é o gato no negócio da água. Não, eu tenho um aplicativo aqui, eu sou o hacker de Deus. Que onde eu chego, eu quebro qualquer senha de Wi-Fi. Tu acha que isso é bonito? Isso não é bonito. Isso é feio. Isso não é coisa de um cristão. É isso que Paulo está dizendo. Aí a gente vai normalizando. Não, olha aqui que fera. Ó. E a gente vai compartilhando. E Paulo está dizendo, irmãos, eu estou mostrando o diagnóstico para você. Iras, egoísmo, dissensão, conflitos que quebram a unidade, facções, grupos. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sou de facções. Divisões ideológicas, inveja, ressentimento pelo sucesso do outro. Só que além desse, para terminar, tem os pecados de excesso. Os excessos. Aí Paulo vem e diz, primeiro, a embriaguez. A intoxicação, hábitos de vida dominados por bebida. Que mais? Orgias, festas desregradas, excessos, bebedeiras, normalmente com práticas imorais. Algumas versões falam da glutonaria. Não, pastor, porque crente não bebe, mas come. É por isso que os buffets é assim, tem a lista para quem é crente e para quem não é crente. Quando você liga num buffet, eu quero contratar um buffet, ele fala assim, é crente? Gente, é assim. É crente? Pega a outra lista. Para quem não é crente, o buffet é 30. Para quem é crente, é 100. Porque crente não bebe, mas come. Isso é um péssimo testemunho, irmãos. Isso não é bonito. Eu já disse aqui que eu já fui em festa. Irmãos, vocês me conhecem aqui. Manuzinha, né? Está ali. Me conhece. Gente, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu só estou tentando viver conforme o evangelho. Vocês estão entendendo? Mas irmãos, eu já fui em festa da Duda, meu Deus, foi a da Duda, caramba, eu fui na festa da minha filha, irmãos, a gente fez uma festa para a Duda, aí fez aquela mesa posta, linda, coisa bonita, aí irmão, sem brincadeira, aí o povo estava lá, aleluia, que festa linda, aí daqui a pouco a mulher do buffet, eu não sei se até com eu, sei lá, nem lembro, irmãos, agora nós vamos abrir a mesa. Teve gente que estava assim, eita poxa, tipo aquele corredor de maratona, que o cara fica, eita poxa. Gente, sem brincadeira, Adriano. Cara, teve gente que fazia assim, ó. Vai, chama menino, vai menino, vai, corre, 1, 2, vamos. Cara, que coisa feia. É feio, irmãos. É feio, é um péssimo testemunho. Pastor, agora o pastor está falando até do quanto que eu como. Eu sou seu pastor, se eu ver errado eu vou falar mesmo. Tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Isso não edifica não, irmão. Isso dá um péssimo testemunho.
Irmão, quando eu vou num lugar que tem comida, especialmente se tem gente que não é crente, se for necessário eu nem como. Sério mesmo. Sem brincadeira. Não como. E se eu vou comer, coloco um pouquinho, de boa. E lá em casa ensinei os meninos desde cedo. Vai na festa, come de forma correta e tal, mas não leva nada para casa. Não leva. Negócio de encher prato, encher copo, enche bolso, enche bolsa, enche a peruca. Amém, irmãos? Eu preciso terminar. E coisas semelhantes a essa. Agora vamos terminar. Mas, viu o diagnóstico? Ouviu esse diagnóstico? Paulo está dizendo que os que vivem dessa forma, como estilo de vida, estão produzindo frutos da carne e não estão caminhando para o céu, não. Aí ele vai dizer, mas, então, ao contrário disso, o fruto do Espírito é. Vamos ver? Coloca aí o 22, por favor. Olha lá. 22. Mas, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, ele está dizendo, irmão, se tu vive desse jeito aí, fale o que quiser de você. Você está vivendo pelo Espírito. Está entendendo isso? Mas o fruto do Espírito, aqui ele traz 9 manifestações. Agora olha que coisa interessante. Quando ele fala de obra da carne, ele está falando que obra da carne é o fruto natural que eu produzo sem Deus. Sem Deus, eu vou produzir o quê? Aquilo ali. Por isso que eu não me surpreendo quando tem um show do mundo e as pessoas falam assim, pastor, o senhor viu o que aconteceu no show da Madonna, o senhor viu o que aconteceu no show da Anitta, o senhor viu o que aconteceu na parada tal, que arrastaram Jesus. Irmãos, quem não vive pelo Espírito vai produzir que fruto? Obra da carne. É o fruto próprio daquela espécie. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que quando Paulo fala de fruto, Daniel, a palavra é diferente. Porque se obra é o que eu produzo, fruto aqui no original é o que uma fonte viva produz em mim. Fruto eu não dou conta de produzir por mim mesmo. Já contei e repito. Eu não tinha domínio próprio para bebida. Bebedice, era obra da carne, sim ou não? Eu falava que era só happy hour. Olha que nome bonito. E happy hour, indo para o inferno, happy hour. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque o inferno sempre vai dar um lindo nome para o pecado. Você não é uma pessoa irada, não. Você só é uma pessoa de gênio difícil. Você não é uma pessoa egoísta, não. Você só é assim um pouquinho meio narcisista, sabe? E a gente vai criando os nomezinhos, irmão. E a Bíblia é clara, Paulo diz assim, essas obras são notórias, irmãos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o fruto do Espírito, o fruto é o que eu não consigo gerar. Eu não tinha domínio próprio. Eu bebia e no outro dia eu falava que não ia beber, daqui a menos de uma hora, às vezes, eu estava bebendo de novo. Eu bebia, acordava com uma dor de cabeça doida. E minha mãe, meu filho, para de beber, meu filho. Você chegou aqui em casa ontem, isso é a vergonha que eu digo. Mas para você entender, irmão, que eu fui resgatado do pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu fui resgatado. É por isso que eu luto de tudo para eu não voltar para a escravidão. Eu fui resgatado, minha mãe falava, meu filho, para de beber. Cara, você chegou aqui desmaiado, de bêbado. Às vezes eu não sabia nem quem tinha me levado para casa. Você acha que isso é vibe? Você acha que isso é hype? Você acha que isso é top? É não, irmão, isso é escravidão. E a pior escravidão que existe é aquela que você já não sente o peso das algemas. E eu falava, tá bom mãe, eu não vou beber mais. Daqui a pouco, os caras ligavam no Nokia.
3230, era como era o número? 6120. É um Nokiazinho, aquele toquinho. Fala, mano. Hã? Bora. Tô dentro. Daqui a pouco eu estava bêbado de novo. Mas quando o Espírito Santo veio e habitou, ele mudou os meus hábitos. Toda casa, escute, toda casa aqui tem hábitos. Umas casas têm hábitos de comer determinadas coisas, outras casas têm hábitos de dormir tarde, dormir cedo, acordar tarde, acordar cedo. Não é assim? Cada casa tem hábito. A gente fala assim, quais são os hábitos da sua casa? Só que escute isso. Quando a gente diz quais são os hábitos da casa, a parede não tem hábito. Quem tem hábito é quem habita na casa. Porque, por exemplo, vamos imaginar, eu morava ali num apartamento. E a pessoa chegasse, Bruno, e você falasse assim, pastor, quais são os hábitos da sua casa? Fala assim, Bruno, lá em casa a gente acorda geralmente cedo, eu e Teca acorda ali, Teca acorda 4 e poucas vezes, eu 5 e pouco, 6 no máximo, e a gente está dormindo muito tarde. Esses são os hábitos. Eu mudei daquele apartamento, tem outra pessoa morando lá. Eu pergunto, por que a pessoa foi morar no meu apartamento, ela vai ter os mesmos hábitos que eu? Não, porque os hábitos são de quem habita. Entendeu a lógica? Quando a carne habitava e mandava, quais eram os meus hábitos? Imoralidade, bebedeira, dissolução, inveja e outras obras mais. Só que quando o Espírito Santo vem, agora ele vem habitar. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. E quando ele vem habitar, ele gera novos hábitos. É por isso que o texto diz, mas o fruto do... Olha lá, o fruto do Espírito, as manifestações, o que o Espírito Santo vai gerar? A partir da intimidade, do relacionamento, da busca, da comunhão, o que o Espírito Santo vai gerar? Ele vai gerar um fruto, que se manifesta de várias formas. Imagine uma mexerica, por exemplo. A mexerica é um fruto, que tem vários gomos. O que é, pastor, esse fruto que o Espírito Santo gera? O caráter de Cristo. A partir do momento que eu começo a me relacionar com o Espírito Santo, ele vai gerando em mim o caráter de Cristo. Só que, se você for ao mercado e comprar uma mexerica, eu não compro mais aquela mexerica Pocã, porque aquilo ali para mim é fake news. Você compra, você vê aquela mexericona, Adriano, bonita, e você pega, quando você abre, é de vento. E muitas vezes está podre. É ou não é? Aí você fala, oxe, imagina, é o Japão que está ali? É não, é né? O Japão, imagina só. Você compra a mexerica, escuta isso aqui, eu já vou caminhar para concluir. Você compra a mexerica, Flávia, aí você abre. Comprou, imagina, você gosta muito de mexerica, você comprou 10 quilos de mexerica, que você gosta muito. Aí você pega a primeira, abre, uai, só veio um gomo. Aí você, tá bom, deve que essa aqui veio problemática. Deve que ela tem um juízo forte. Aí você pega a segunda, Dudu, só tem um gomo. Você pega a terceira, só tem um gomo. Você comprou 10 quilos de mexerica que só tem um gomo. Você vai ficar de boa? Você vai ficar de boa? Você vai achar normal? Sim ou não? Não. O que Paulo está dizendo, por que aqui está no singular? Porque embora eu não vou produzir todas as obras da carne, conforme a minha história de vida, conforme as minhas tendências, uns vão ter mais tendência para a área sexual, para bebida, para briga e tal, nem todo mundo vai produzir todas as obras da carne. Agora, quando Paulo fala no singular do fruto, ele está falando de uma natureza que vai nascer em você. Não tem como você dizer que só tem um gomo e está tudo bem. Está errado. Você tem que orar para que Deus desenvolva você como um todo. Está entendendo a lógica? Ah não, pastor, eu tenho paz.
Mas eu não tenho domínio próprio. Não, está errado. Por isso que é no singular. Mas o fruto do Espírito é amor. O amor sacrificial, o amor que busca o bem do outro, independentemente de merecimento. O fruto do Espírito é a alegria, é uma alegria profunda, plena, produzida pelo Espírito Santo. Essa alegria não é a alegria que o time de futebol me dá. Não é a alegria que um lugar legal me dá, porque é assim, nós viajamos, por exemplo, eu e Teca nesse ano, viajamos uma viagem natal, de casamento. Estava programada há muitos dias e tal, e eu não me atentei para a questão climática. E aí viajamos. E aí fomos para um lugar pensando que ia estar sol, não sei o quê. Uma semana chovendo. Logo na minha vez. Pensa. Poxa, eu estou feliz dentro do avião, cheio de plano. Quando eu desci, deprimiu. Meu time fez um gol, uau, glória a Deus, levou um gol, juiz safado. Entendeu como essa alegria do mundo é volúvel? Ele não está falando dessa alegria, ele está falando de uma alegria que vem de dentro para fora, por isso que é produzida pelo Espírito. Vamos lá, paz, uma tranquilidade, um descanso da alma, a paz com Deus que gera segurança, longanimidade, escute, paciência para lidar com pessoas difíceis. Você tem pelo menos uma pessoa difícil com quem lidar, não olhe para o lado, não fala do marido, nada, só fica paisagem. Porque senão você já arruma problema. Se essa pessoa é difícil, você fez assim, ela, porque agora você me expôs. É difícil, irmão, eu vou orar por você. Eu tinha que ter 3 horas para pregar. Vamos lá. Longanimidade é a paciência, a capacidade de suportar provocações sem retaliar. Benignidade e bondade. Qual é a diferença básica de benignidade e bondade? A benignidade é a vontade interna de fazer o bem. É o desejo de fazer o bem, e a bondade, a ação de fazer o bem. Benignidade, bondade, fidelidade. Sabe o que é fidelidade aqui? Não é fidelidade para a salvação. É um caráter confiável. Uma pessoa leal, uma pessoa que você pode confiar na palavra que ela dá. Lealdade moral, é isso que ele está falando. Isso é uma manifestação do fruto do Espírito. Mansidão. Mansidão é a força sob controle. Você pode usar a força, mas se controla. E ela se conecta com o último, domínio próprio, que é a capacidade de controlar os desejos, o poder sobre o próprio eu. Se coloque de pé. Que lindo isso. Diga comigo, o fruto é resultado de uma força viva que gera em mim. Quem é que gera esse fruto em nós? Quem é a igreja? O Espírito Santo. Nós estamos diante de um diagnóstico. Fruto do Espírito, obras da carne. Cada um de nós, na hora que Deus me levou a essa palavra, e eu falei para a Teca, mais cedo ela falou assim, e aí, você vai preparar a palavra e tal? Eu falei, eu já estou há uma semana trabalhando isso. Há uma semana Deus me levou a isso. E você acha que eu não estou também orando para que Deus me ajude em áreas da minha vida? Porque o diagnóstico é para todos nós, amigos. Mas nessa noite você não pode sair daqui com um diagnóstico na mão e vida que segue. Eu não podia sair daquele hospital com um diagnóstico na mão e vida que segue. Não dava. Eu tive que reorganizar os próximos 6 meses da minha vida para uma causa maior. Se eu não tivesse feito isso, escute isso, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estaria andando como eu estou. Eu fui jogador de basquete, muitos anos. E tinha, como fala quando a pessoa tem talento? Eu tinha talento, eu era bom no basquete, sério mesmo.
Era bom. E o que mais me motivava a ir ser bom no basquete era a comida que eles davam lá. Porque em casa não tinha comida. A minha maior motivação era isso, ajudar meu talento. Mas eu era bom no basquete, sério mesmo. Era muito bom. Aí um dia, eu jogando basquete, sei lá quantos anos eu tinha, talvez uns 15, 16, sei lá, enfim, minha juventude. Aí um dia eu fui jogar, estava jogando, e aí eu peguei, fui dividir uma bola, e a bola bateu bem nesse dedinho meu aqui, pim, e quebrou. Quebrou, pim, quebrou na hora o dedo. Aí eu estava ali, aquele calor, né, aquela coisa quente, e no auge da imaturidade. Aí eu falei, vai dar nada não, inchou e tal, eu comecei a tomar uns remédios, não sei o que, minha mãe vai no médico e tal, eu não, precisa não. Resumindo, não fui tratar. Esse dedo, como eu não tratei como deveria, ele ficou com uma deficiência. Por causa desse dedo, que eu não tratei como deveria, diante de um diagnóstico, estava quebrado. Muitas vezes eu fico com essa parte inteira do meu braço dormente. Eu gostava de tocar violão. Sabe por que eu parei de tocar violão? Porque eu perdi a força desse dedo para fazer acorde. Eu não dou conta. Se eu fizer assim, ele dobra. Está vendo aí? Ele dobrando? Quando eu aperto, ele dobra. Porque diante de um diagnóstico, eu não fiz o que deveria fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Obra da carne você produz por você mesmo. Mas fruto do Espírito não. Fruto do Espírito você precisa da obra do Espírito Santo. E eu quero terminar com uma leitura em João 15. Para você entender como. Porque a pergunta talvez seria, pastor, tá bom. Como que eu posso produzir esses frutos? João 15 traz uma excelente direção para mim e para você nessa noite. João 15, olha o que diz a palavra. Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Permaneçam diga comigo, permanecer em Jesus. Olha lá, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo, nós não podemos produzir frutos de si mesmo, se não, qual é a palavra? Se não permanecer assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem? Está aí aparecendo? Então me ajuda. Quem? E eu? O que acontece? Porque sem mim... Entendeu o segredo? Nós somos ramos. É literalmente isso aqui. Vou ver se eu consigo para eu terminar com isso. Oh Deus, me ajuda. Vai dar? Desculpa, viu, Gabi, Lili, tá linda aqui, mas só para vocês entenderem. Isso aqui é um ramo. Tá cheiroso e bonito, sim ou não? Mas está morto. Não tem vida mais aqui. Por quê? Porque a vida não é produzida nela mesma. A vida disso aqui, Leandro, existia quando estava o quê? Enraizado, enxertado. Entendeu, Elô? Entendeu a lógica? Então vamos só, para fins de ilustração e eu concluir. Vamos imaginar então que isso aqui é um ramo, somos nós. O que João 15 está dizendo? Wellington, Antônio, Gustavo, Maria, Suzane, Pedro, Anderson, Ailson, Gabi, o que ele está querendo nos ensinar nessa noite? Lucília, Pedro lá atrás, ele está querendo nos ensinar o seguinte, vocês são ramos. E se vocês ficarem tentando produzir frutos por vocês mesmos, não vai dar. Agora, se vocês permanecerem em mim, e eu em vocês, aí vocês vão dar muito fruto. Quantos querem produzir dessa forma?
Quantos querem uma vida guiada pelo Espírito Santo? É isso que nós queremos. Essa é a palavra de Deus para essa noite. Talvez, nessa hora, a palavra é examine, pois, o homem a si mesmo, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu sei que você está trabalhando demais, mas não justifique a sua carnalidade pelo trabalho. Eu sei que você está cansado, mas não justifique as obras da carne pelo cansaço. Eu sei que talvez te feriram, te magoaram, te frustraram, mas não justifique. Porque Paulo está dizendo, as obras da carne são manifestas. Pastor, o que nós podemos fazer? O texto diz, quem permanece em Cristo, esse vai dar muito fruto. Então hoje, os meios da graça que Deus usa, primeiro é a confissão e o arrependimento. Porque você pode ouvir isso tudo que eu falei aqui, e falar assim, isso aí não é para mim não. Eu sou assim mesmo e ninguém tem nada a ver com isso. Está tudo certo. Está tudo certo se você quer sair dessa forma. Mas você está desprezando o meio da graça que Deus está te dando. Esse é um diagnóstico. Esse é um diagnóstico que Deus está trazendo para nós nessa noite. Então talvez, o que a gente precisa aí mesmo onde você está. Senhor, eu me arrependo desses atos de ira. Eu me arrependo dessas imoralidades. Senhor, eu me arrependo da inveja. Eu me arrependo da mentira. Eu me arrependo do ódio que eu estou sentindo no meu coração por causa do meu irmão que fez algo que eu não deveria. Eu me arrependo de estar criando partidários. Eu me arrependo, Senhor, da contenda. Eu me arrependo da imoralidade sexual. Eu me arrependo da idolatria. Eu me arrependo, Senhor. A confissão e o arrependimento é um dos principais meios da graça. Além disso, Jesus disse, vocês são ramos, e o ramo por si só não pode produzir o fruto, mas se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, aí vocês vão dar muito fruto. O outro meio da graça é a própria graça encarnada, chamada Jesus Cristo. E nessa noite o convite é para você, aonde mesmo você está. Nós já vamos aqui servir, eu tinha que compartilhar essa palavra integralmente, eu não podia deixar de compartilhar essa palavra. E eu peço desculpa a você por ter avançado aqui no horário, hoje eu queria muito ter terminado cedo, mas eu tinha que compartilhar essa palavra integralmente. Porque Jesus disse, amigos, que se a obra da carne estiver conduzindo a nossa vida, nós não vamos herdar o reino de Deus. E o meu principal papel como pastor é para que nós juntos herdemos o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Então nessa noite, aí mesmo onde você está, coloca a mão aí no seu coração e fala com Deus. Quando você faz o exame de sangue, às vezes a vitamina D não está boa, às vezes a C, às vezes a B, às vezes a testosterona. Nós fizemos o diagnóstico hoje. Qual é a área aí que você precisa? Eu disse para você que tem uma semana que essa palavra está me quebrando. E eu estou orando e confessando a Deus muita coisa. E pedindo para que Deus gere o fruto completo do Espírito na minha vida. Então nessa noite, fala com Deus aí. Se você tem que, eu não estou pedindo para você confessar nada a mim, mas fala com